eu tenho muito orgulho de chamar o Beto, porque a gente conheceu o Beto aqui há uns 3 meses, 2 meses, 3 meses. E acho que foi uma das melhores conversas que a gente teve esse ano. Então, é, Oi? o Beto ele é diretor executivo da Cesar School. Já. Ele é, né, eu vou colocar aqui os primeiros 37 anos da minha vida profissional. Ele é formado em administração de empresas, com 37 anos de experiência na área de inovação, tecnologia e desenvolvimento de software. Aprendeu a programar aos 14 anos. Agora nem eu sei falar isso, gente, com um TK85 e já trabalhou em empresas como Banorte, DigiRed, Concert, BCP, claro, e Cesar. Nos últimos 13 anos atuou no desenvolvimento de software e atualmente é diretor executivo da Cesar. Então, eu tenho um prazer gigantesco de chamar o Beto para contar um pouquinho da história dele aqui para a gente. Pessoal, bom dia, certo? Eu agradeço aí ao pessoal do Pro aí pelo convite. É bom ver as carinhas de todos vocês, certo? É sempre emocionante ver gente nova começando na profissão, tá? Eu também conheci a Aline através do meu amigo Derek, certo? Que está aqui com a gente, certo? Que é muito amigo da Aline também. E conheci o Wesley quando eles estiveram aqui em Recife, tá? Apesar da Aline ter dito que eu sou de Recife, isso é verdade, porque ela leu o meu coração, certo? Mas eu nasci em São Paulo, certo? Eu nasci em São Paulo, no Vale do Paraíba, numa cidade do lado de Aparecida do Norte, que se chama Lorena. É uma cidade bem pequenininha, que fica ali perto da Serra da Mantiqueira. E eu fui anotando aqui também as perguntas, que eu vou pegar parte dessas perguntas que vocês fizeram e vou colocar dentro da minha história para a gente tentar fazer tentar responder as perguntas também, tá? E o Wesley vai monitorando as outras perguntas. Eu estou monitorando também aqui para a gente tentar fazer um negócio dinâmico. Estou com um bocado de tela aqui para tentar fazer isso. Vamos lá. Cesar, não. Meu nome é Beto. Cesar é a empresa que eu trabalho. Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. O pessoal sempre confunde isso. Eu queria falar com o seu Cesar. Não tem seu Cesar aqui. Tem 1.350 pessoas, mas a gente não tem um Cesar. Então, Cesar é o nome da empresa. Certo? Só uma brincadeira, certo, Guilherme? Vamos lá. Eu nasci no Vale do Paraíba, em Lorena. Meu pai era militar, certo? E do Exército, e ele mudou por diversas cidades e eu fui com ele, certo? Meu pai e minha mãe não tiveram um estudo muito profundo, certo? Minha mãe teve menos, ela sempre foi dona de casa. E meu pai entrou no Exército como soldado, e depois ele virou cabo, virou sargento e passou a vida toda no Exército. Ele estudou, eu acredito que até aí a 8ª série, e depois ele aprendeu o resto no Exército, tá? E eu sempre estudei em escola pública. Eu estudei em escola pública no interior de São Paulo, no interior de Minas, e quando eu cheguei aqui em Recife, eu já tinha terminado o ensino médio. Eu tinha terminado o ensino médio e eu fiz vestibular para a Universidade Federal de Pernambuco. Eu consegui passar e, no mesma época, deixa eu achar a pergunta aqui, da Eduarda, eu comecei a trabalhar. Não era em computação ainda, era num banco, mas era num trabalho tipo um escriturário de um sistema lá que precisava usar computador. Ninguém sabia usar, falou, ó, chama alguém aí que sabe usar o computador. Como eu tinha começado a programar lá atrás, o pessoal me deu esse emprego. E era um negócio meio difícil, porque na Universidade Federal aqui o curso é integral, é de manhã, às vezes tem aula à tarde, e eu tinha que trabalhar num determinado horário, então eu ficava dando o migué na faculdade. Isso não é uma coisa boa, certo? A vida, ela é feita de escolhas. A gente faz escolhas boas, certo? Que a gente vê o benefício na frente, e a gente faz escolhas erradas, que a gente paga um preço por isso. Mas é um aprendizado, se você olha e reflete, tá? Eu estou contando essa história aqui verdadeira, certo? Porque eu acho que a vida da gente é feita de acertos e erros. Se a gente pode aprender com os erros de outras pessoas, isso salva sofrimento para a gente, certo? Então, eu comecei a trabalhar e a faculdade, eu dava uns migué na faculdade, certo? Beleza. Durante esse processo, lá no banco, surgiu a oportunidade de eu migrar para a área de tecnologia. Aí eu migrei para a área de tecnologia no banco. E a faculdade ficou ainda mais difícil. E aí eu não conto isso para ninguém, nem para meus filhos aqui em casa, né, mais fortemente, mas eu abandonei a faculdade. E continuei trabalhando em tecnologia. Trabalhei no Banorte, depois eu fui para a DigiRede, certo? E depois da DigiRede eu tive uma startup, certo? Que na época não se chamava startup, se chamava empresa de base tecnológica. E eu fiquei longe da faculdade.
Mas quando eu casei, a minha mulher, que é uma pessoa arretada, falou que eu tinha que ter um curso superior. E aí eu fiz um curso de administração, e esse eu terminei, certo? Que foi importante para completar a minha formação, tá? Então, só relembrando a história, eu vim, abandonei a faculdade, continuei trabalhando, depois fiz uma faculdade de novo, e mais ou menos nessa época eu mudei para a BCP, que é a Claro hoje, que vocês conhecem, certo? E trabalhei lá por 5 anos. E cheguei aqui no César como engenheiro de teste, não tinha esse nome na época, mas é o que eu fazia. Aí virei gerente de projeto e depois eu me tornei diretor da engenharia. Hoje eu sou diretor da escola, tá? Tem 13 semanas que eu assumi a escola, tá? Então, sempre eu gostei de ler, certo? Apesar de eu ter sido meio farrapeiro, não sei se todo mundo entende o que é farrapeiro, mas o pessoal de Recife entende, certo? Meio farrapeiro com a faculdade, eu sempre gostei de ler e estudar, certo? Eu sempre gostei de estar aprendendo uma coisa nova e ver como usar aquilo para poder fazer o que eu estava precisando no trabalho, etc., tá? Então, veja, conciliar trabalho e estudo é muito difícil, certo? Muito difícil. Eu sei a dificuldade, porque apesar de eu nunca ter trabalhado até os 18 anos, quando eu estava no ensino médio, né? Quando eu acabei o ensino médio, eu queria ter a graninha para fazer algumas coisas, e não tinha, certo? Meu pai, o que ele ganhava, dava para tomar conta da casa, mas eu não tinha mais dinheiro. Aí eu queria trabalhar, eu queria fazer entrar uma grana, entendeu? E a hora que eu comecei a fazer isso, ficou difícil levar à faculdade, entendeu? É difícil. Mas veja, o que eu digo para vocês é assim, não desistam, certo? Não desistam. Eu desisti cedo. Por quê? É um tempo que passa. Depois que passa aquilo, você vai ver o benefício. Talvez a minha carreira tivesse sido diferente se eu tivesse terminado o meu primeiro curso, certo? Eu tenho filhos da idade de vocês, certo? Minha menina tem 25, meu menino tem 23, e é isso que eu aconselho a eles, certo? Estudar, tem que estar estudando sempre. Você nunca vai... foi legal que a Denise, né, falou, a gente nunca vai parar de estudar, certo? Não é só em computação, não, em qualquer profissão. Um médico, antigamente eu falava assim, você forma em medicina, fica lá esperando os clientes e você vai ficar velhinho atendendo os clientes. Não é mais assim. Tem técnicas novas, medicamentos novos. Se o cara não estiver estudando o tempo todo, ele vai perdendo os clientes, certo? E não consegue atender mais. Então, nesse mundo de hoje, conhecimento é o tempo todo, certo? Hoje, eu trabalho lá no César e quando eu venho para casa, né, depois que eu estou aqui descansando, eu continuo estudando, certo? Porque eu não vou ser diretor para a vida toda e eu quero voltar a ser engenheiro, que é o que eu gosto de fazer, certo? Então, eu programo em Python, não sou muito bom, mas dá para quebrar um galho, certo? E faço alguma coisa em Data Sciences. Quando eu acabar minha carreira lá no César, eu quero arrumar um emprego de engenheiro aí part-time, certo? Para poder continuar a minha carreira, certo? Deixa eu falar outro ponto para vocês. Inglês, certo? Inglês. Veja, vocês sabem Java. Estava falando com o Wesley aqui, perguntando as linguagens que vocês fizeram. Vocês fizeram Java. Inglês é uma linguagem, certo? É a mesma coisa do Java. Aí você fala, não, mas o sotaque é diferente. Veja, se você não nasceu nos Estados Unidos e você não é 3% da população que tem uma facilidade muito grande para línguas, você sempre vai falar com sotaque. Não tem mágica, certo? Mas é uma linguagem, certo? A gente aprendeu português de forma intuitiva, certo? Mas vocês aprenderam Java não foi de forma intuitiva, vocês aprenderam que tem as estruturas de programação, inglês é a mesma coisa. Tem um conjunto de verbos, eles têm os tempos, certo? Substantivo, objeto. Aí, não, mas não fica igual. Isso não importa. O que importa é a outra pessoa entender o que você está falando. E veja, e muitas vezes a gente tem uma vantagem, certo? Por quê? Principalmente quando a gente está falando com os americanos, né? Eles não são muito fãs de falar, não é preconceito com eles, não, certo? Eles não são muito fãs de falar uma segunda língua. Então, eles só falam, provavelmente, inglês. Você já está numa vantagem. Você já fala português, que ele não fala, e você fala algum inglês. Então, se ele quer se comunicar com você, você vai conseguir. Você vai conseguir, entendeu? Então,
Tire isso da cabeça, que inglês é difícil, que inglês... Não, inglês é uma linguagem como linguagem de programação. Se você se dedicar, como vocês se dedicam todo dia a estudar o Java, vocês vão conseguir com inglês também, certo? A minha filha, que é uma coisa curiosa, né? Ela aprendeu inglês com o sotaque gasgueta do Texas, tá? Por quê? Ela aprendeu inglês, obviamente ela tinha aula, mas o que ela aprendeu mesmo foi no YouTube, vendo aquelas influencers lá americanas. Então, ela fala com aquele sotaque gasgueta do Texas, certo? Eu vivo tirando onda com ela aqui. Então, é possível você aprender inglês usando o YouTube, certo? Esqueçam isso, certo? Quando eu fiz a entrevista para a BCP, o diretor lá falou assim para mim, mas Beto, por que eu vou te contratar? Você não tem a faculdade, você abandonou aí no meio, certo? E o seu inglês é mais ou menos, certo? Eu falei para ele, veja, me coloque em frente com um cara que fala inglês e eu garanto a você que eu vou passar o que eu quero para ele e vou entender o que ele quer. Me dê essa chance? Então, assim, inglês é comunicação. Vale até mímica, certo? Então, você faz mímica, tenta de um jeito, o que é importante é passar a mensagem. Com o tempo, você vai ganhando confiança. E aí você consegue fazer um ciclo, um feedback e ir aprendendo mais rápido. Mas não fiquem com medo. Veja, tem aquela propaganda que eu adoro na TV, né? Que aparece o cara em inglês, o pessoal se esconde embaixo da mesa. Não sei se vocês já viram. O cara esconde embaixo da mesa, se tranca atrás da porta. Não ter medo, certo? Não ter medo. O que pode acontecer de errado? O cara não te entender. Aí vocês ficam tentando. Ou resolve ou vai aparecer alguém para ajudar. Na pior hipótese, certo? Ele vai ver a sua boa vontade em tentar se comunicar, certo? Então, eu diria para vocês, não tenham medo, certo? E não se escondam embaixo da mesa, certo, João Vitor? Não se escondam embaixo da mesa, nem atrás da porta, certo? Não tem problema. Deixa eu pegar aqui um outro ponto. O Vitor Gabriel, certo? Perguntou sobre a questão da matemática, etc. O que eu acho? Há um mito que computação você tem que ser o bambambam da matemática. Não necessariamente, certo? Em tecnologia tem N profissões, N diversas, certo? Algumas precisam mais de matemática, como a Denise disse, que você tem que cuidar ali daqueles cálculos mais complicados. Outras não. Outras não. Se você for olhar para a parte de design, a gente tem diversas profissões em design. Eu não vou conseguir listar aqui, mas lá no César tem umas 8 ou 10, certo? São diferentes entre si. Nenhuma delas precisa de matemática. Elas precisam de quê? Elas precisam de gente que tenha capacidade de comunicação, que tenha capacidade de entender empatia, se colocar no lugar da outra pessoa para entender o que ela está querendo. Então, existe espaço na tecnologia para todo mundo. Você tem que achar onde você se encaixa, certo? Então, assim, matemática é um mito, certo? Precisa de matemática? Precisa, certo? Em algumas posições, mas em diversas delas não precisa, certo? Uma outra pergunta do nosso amigo Vinícius Batista sobre as entrevistas, né? O que eu diria para vocês de entrevista? Você tem que focar na empresa, você tem que entender a empresa que você vai. Então, você tem ferramentas hoje, você entra no LinkedIn, vê o que falam da empresa, entra no site dela, entende a cabeça dela e você se prepara para aquela entrevista, certo? Para aquela entrevista. O que você tem que saber para todas? Se for uma posição de desenvolvimento de software, eu sugeriria vocês saber 3 coisas que vocês estão aprendendo, estão praticando no PROA e alguns de vocês aprendendo na faculdade. É estrutura de dados, algoritmos e orientação a objeto. As perguntas vão ser nisso. Se você souber isso bem, certo? Você passa a entrevista na maior parte dos locais, certo? Mas o importante é você entender a cabeça da empresa. A cabeça do Credit Suisse é diferente da cabeça do Bradesco, que é diferente da cabeça do César, onde eu trabalho. Então, você olhando pela internet, você consegue perceber isso. E faça o currículo olhando para a empresa. Você não tem um currículo único, certo? Meu menino, quando estava começando aqui, ele trabalha em computação também, certo? Ele trabalha com a área de IA. Ele faz o currículo olhando para a empresa, certo? Eu orientei ele assim, certo? Falei, meu filho, não, olhe para a empresa, vê o que ela quer mais, coloque as palavrinhas-chave para poder chamar a atenção, porque o seu primeiro desafio é passar na triagem de currículo. Então, como é que você passa na triagem de currículo? Tem que entender a empresa, palavrinhas-chave e orientado para a empresa.
Depois que você passa ali, você vai para a entrevista, que você exercita aquele conhecimento do que você aprendeu sobre a empresa, o que é importante para ela. Tem algumas empresas que a gente brinca, você tem uma marca muito forte. Se você usa aquela pegada, você consegue ter um diferencial, tá? Deixa eu pegar um outro ponto aqui. A pergunta do inglês. Eu não sou fluente em inglês, certo? Ainda hoje, depois de 37 anos, mas eu consigo me comunicar. Mas eu continuo estudando. Eu tenho aulas toda segunda e quarta à noite, certo? E eu ouço podcast direto, certo? Sobre tecnologia, certo? Eu consigo entender quase tudo, certo? Tem algumas coisas que eu não entendo, eu passo de novo para eu ouvir, certo? Mas inglês é importante, tá? Então, esse é um ponto. Deixa eu ver outra coisa aqui. Pam, pam, pam. Entrevistas, eu já falei. Pronto. Vamos agora voltar para a minha carreira aí, né? Eu cheguei no César, certo? No César, deixa eu estou acompanhando aqui o tempo. Obrigado, amigo Wesley, que está me ajudando aí no controle do tempo, para a gente não deixar de falar nada. Eu vim para o César, certo? O César é um centro de estudos de sistemas avançados do Recife. A gente tem mais ou menos 1.350 funcionários, fatura 360 milhões. O que a gente trabalha? A gente desenvolve software para empresas globais, certo? Então, a gente trabalha para Motorola, para Samsung, para HP, para empresas nacionais. Deixa eu ver um exemplo aqui. A gente já trabalhou para o Banco Central, certo? A gente trabalha para, deixa eu ver quem aqui, Natura, certo? Então, tem diversos clientes nacionais e diversos clientes internacionais. Basicamente, o que a gente faz são soluções de software. É um software que mais simples, não. Geralmente são softwares mais complexos, certo? Que tem uma dificuldade maior de ser feito, tá? Quais são as coisas importantes que a gente olha aqui, tá? Na entrevista aqui no César. Aquela que eu já falei para vocês, estrutura de dados, algoritmos e orientação a objeto para os cargos de desenvolvimento. E uma coisa muito importante que vocês têm que desenvolver e mostrar nas entrevistas é a capacidade, o que a gente chama de soft skill, capacidade de comunicação, certo? Capacidade de resolver conflito. Tudo que a gente faz em tecnologia não é sozinho. Aquele mito do professor Pardal, que fica lá desenvolvendo coisas sozinho, não existe, certo? Não existe. Tudo é feito em equipe. Em equipe, não é a sua vontade que vale. Você tem que trabalhar com os colegas para criar uma coisa em conjunto. E aí, você tem que negociar ali. Então, uma pessoa que tenha dificuldade de negociação vai ter dificuldade de trabalhar em equipe. Então, vale para a gente, certo? Estar atento a isso, certo? Quando você vai fazer uma coisa, um trabalho em conjunto, aí no PROA ou na faculdade, você está exercitando isso. E você tem que ficar atento, entendeu? Por quê? Porque se você tem aquele impulso de impor sua vontade, isso não vai funcionar em nenhuma empresa. Veja, lá no César, eu era diretor de 850 pessoas e agora sou de 150, tá? Eu não consigo impor minha vontade, certo? Por mais que eu seja diretor, certo? Mas você não manda, todo mundo manda, mas não manda, entendeu? Por quê? Você tem que argumentar, você tem que mostrar que a sua ideia é melhor, porque senão, mesmo que você mande fazer, as pessoas vão fazer com má vontade. Se vão fazer com má vontade, não vai dar certo. Então, é uma argumentação, você tem que treinar esse negócio. E veja, em geral, aqui no Brasil, nosso sistema de ensino treina pouco isso. Nosso sistema de ensino não é voltado para isso, para a argumentação, entendeu? Mas a gente precisa treinar, a gente precisa complementar. Por quê? Se eu não convencer o meu pessoal que aquilo precisa ser feito, e aí para cada reunião me preparo, né? Me preparei aqui para conversar com vocês, certo? Aqui está a minha folhinha cheia de anotação, certo? Parte que eu tinha feito antes, parte que eu fiz agora, certo? Se a gente não fizer isso, a gente não convence as pessoas. Então, assim, trabalho em tecnologia precisa disso, e eu arrisco dizer que trabalho em qualquer área, certo? Você tem que ter os soft skills bem desenvolvidos. Como é que você sabe se você tem ou não, certo? Você vai tendo feedback da vida, certo? Se você não prestar atenção, ver as coisas que deu errado e tentar ver, pô, será que eu contribuí para esse negócio dar errado fazendo isso, não ouvindo o meu colega?
o importante não é a sua ideia estar certa. O importante é ter uma ideia boa que funciona. Pode não ser sua, não tem defeito nenhum, certo? Na maior parte das vezes lá no César, a minha ideia está errada. Certo? A ideia certa vai sendo construída nas interações. Eu trago uma, um colega fala outra, aí o terceiro junta as duas, o quarto descarta tudo e começa de novo, mas a gente vê que, pô, que negócio arretado. Então, a gente adota, certo? Então, o que eu diria a vocês é importante conhecer das linguagens de programação, conhecer das coisas, mas ter o soft skill é importante. Vamos negociar uma vaga de estágio? Felipe, se é de Recife, se é, sim. Se não, fica mais difícil, certo? Tô Apesar de que... sim, oxe. E se eu não Oxi, fosse, eu ia me mudar hoje. Se eu não fosse, eu ia me mudar hoje. mas veja, eu estava falando para o Wesley aqui, eu queria convidar todos que são de Recife, certo? Aí o Wesley vai organizar para vir conhecer o César, certo? Eu vou passar para vocês também um endereço de e-mail que vocês podem mandar para vagas de estágio, certo? E coloquem lá, me copiem, certo? Para eu saber que vocês estão se candidatando, certo? E assim, deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver minhas coisas aqui. Pronto, deixa eu me ver. Eu acho que eu falei quase tudo. Deixa eu falar mais uma coisa importante. Lá no César, a gente tem uma área de desenvolvimento, certo? Que tem os projetos onde diversos de vocês podem estagiar, podem trabalhar, etc. Mas a gente tem projetos educacionais como o PROA, certo? A gente tem um projeto educacional aqui em Recife e no Rio chamado NAVE, Núcleo Avançado de Experiências Educacionais, tá? E eu prometi ao Wesley, quando vier a Recife, a gente pode até transmitir, se você quiser, Wesley, para o pessoal que está fora, trazer os meninos do NAVE, que lá no ensino médio eles aprendem linguagem de programação, e é os engenheiros do César que estão lá dando aula, tá? E há 13, 14 anos a gente está fazendo esse programa. Depois do ensino médio lá, 3 anos, eles se formam e alguns vêm trabalhar no César, certo? É muito bonito ver esse trabalho, por quê? Porque a gente vê como que a educação transforma a vida das pessoas, certo? Diversos deles compraram o primeiro carro da família, ajudaram a comprar a primeira casa, diversos deles estão trabalhando fora do país, certo? E eles vieram de classes mais desfavorecidas, certo? Eu conto a minha história assim, eu não acho nem justo eu dizer que eu vim de uma classe mais desfavorecida, porque eu nunca precisei trabalhar antes de terminar o ensino médio. Mas diversos deles precisaram, entendeu? Então, assim, realmente uma história de superação que mostra como que a educação muda a vida das pessoas. E veja, tecnologia está num momento ótimo. Ela pode pegar e dar saltos que você não daria em outra profissão, pela falta que tem de gente. Então, se vocês se dedicarem, se vocês estudarem, a tentar aprender, vai ter oportunidade para todos vocês do mercado. Não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Mesmo não falando inglês com sotaque. Sabe? Mesmo não falando inglês com sotaque. Você vai ter oportunidade no mundo inteiro. Então, assim, educação é a ferramenta para a gente transformar a nossa vida e a vida da nossa sociedade, certo? É isso. Atendeu aí? Wesley, cumpriu o prazo? Perfeito, Beto. Sobrou Perfeito. prazo, inclusive, temos minutinhos que a gente vai aproveitar para as perguntas, que tem muita pergunta, né? E Wesley, eu vou seguir na mesma regra, eu acho que funcionou bem, né? Muito melhor Só que agora eu Sucesso. vou inverter, eu vou pegar das últimas perguntas para as primeiras, entendeu? Para todo mundo ficar. Então, da Maria Eduarda eu nem vou falar, porque da Bolsa aqui o Beto já comentou, a gente vai fazer essa visita, vamos organizar isso. Vou chamar, então, o João Victor, perdão. Uma pergunta muito boa. Opa, bom dia, Beto. Obrigado pela oportunidade. Então, Beto, eu gostaria de saber como você lidou, né, com as frustrações durante seu processo de aprendizado e agora uma pergunta geral assim para nós jovens é como lidar com as inseguranças sobre o mercado de trabalho, já que é uma área que está crescendo muito, então que gera entre aspas, uma competição aí muito grande. João, obrigado aí pela pergunta. Veja,
esse trabalho que a gente escolheu fazer é um trabalho que realmente você tem que aprender a lidar com frustração, certo? E é uma dificuldade, eu acho, ainda maior para o pessoal mais jovem, certo? Porque, pelo menos é o que eu sinto, eu não tenho uma resposta do porquê, mas parece que os jovens têm uma dificuldade maior de lidar com frustração. Minha opinião, certo? Nenhuma crítica quanto a isso. É um reflexo da minha vivência aqui, tanto em casa quanto no trabalho. Mas esse trabalho da gente, frustração, é uma presença constante. Mas é um processo de aprender a conviver com. A gente vai tentar, por 3, 4 dias, fazer uma coisa e vai ver o que estava errado, era miserável de uma vírgula miserável, certo? Mas depois que você acha a vírgula, você fica puto. Vou usar uns termos aqui, mas são termos educados. Você fica puto da vida, certo? Por quê? Porra, era uma vírgula. Da próxima vez, você nunca mais vai errar a vírgula, certo? Isso acontece para cada coisa, certo? Você tem que ter força de vontade para passar as primeiras frustrações. E aí você vai ver que aquilo faz parte do processo. Você vai continuar a ficar frustrado, porque cada vez que você aprende uma coisa nova, você não vai resolver de primeira, você vai ter que quebrar a cabeça, aquela dor de cabeça. A melhor coisa a fazer é, se você puder, vá dormir, vá assistir uma série, certo? Que você se inspira, quando você volta, você faz diferente. Frustração, você tem que aprender a lidar com. Tem um colega lá no César, o Will, certo? Que ele estuda na César School. O César tem uma escola de graduação de ciência da computação e design, certo? E ele trabalha no César também, certo? Ele trabalha na área de sucesso do cliente. E ele está aprendendo lá, ele deve estar no 2º, 3º período, ele está aprendendo a programar em C, certo? E ele senta lá do lado da minha mesa, né? Aí ele estava lá quebrando a cabeça, eu fui lá sentar com ele, mas Beto, eu estou tentando aqui há 2, 3 dias fazer isso. Eu falei, vamos fazer. Aí eu já não lembrava mais, né? Eu estou ficando meio velho, meio esquecido. Aí fui lá fazendo com ele. Eu também estava ficando frustrado, certo? E ele estava ficando frustrado também, porque estávamos 2 juntos, certo? Mas no final ali, a gente conseguiu fazer. Então, assim, vai acontecer, não desanime. Acontece comigo o tempo todo, certo? Eu estou aprendendo machine learning, certo? Tem coisa de álgebra que eu não me lembro mais, certo? Então, eu tenho que ir lá estudar e volto, não acerto. Pô, vou lá estudar. E fica nesse vem e volta. Mas quando você consegue, adrenalina é como se você tivesse feito um gol, certo? Um gol. Certo? Como se tivesse assim um gol, aquele gol difícil para quem gosta de futebol. Então, assim, frustração faz parte, não desistam, certo? Quando tiver muito com a cabeça cheia, dá uma parada, vai assistir uma série, certo? Vai ler um livro, ver uma revistinha, um YouTube, ou vá dormir, certo? Às vezes eu vou dormir aqui, quando eu acordo com uma ideia, certo? Não é sempre que eu acordo com ideia, mas de vez em quando eu acordo com uma ideia. Então, assim, frustração faz parte. Tinha uma segunda parte da pergunta que você fala, segurança. Veja, não tem segurança não, amigos. Veja, falta pessoa o tempo todo. O tempo todo. E eu falo para o meu menino aqui, nos próximos 20 anos vai ser assim. E eu não sei se algum dia vai ser diferente. Por quê? Certo? Software está entrando em todo lugar. Todo lugar precisa de software. Todo lugar. Imagine o lugar. Chute o lugar que você quiser. Precisa de software. E não tem, falta no mundo, falta aqui. No César, tem 100, 200 vagas abertas o tempo todo. No Porto Digital, que é o parque urbano aqui de Recife, tem 1.000 faltando. Eu li uma reportagem que são 17.000 vagas por ano não atendidas no Brasil, só no Brasil. Então, veja, tem espaço para todo mundo, certo? Você vai se aposentar fazendo isso, certo? E você vai se lembrar das minhas palavras. Você não vai ter dificuldade. Agora, tem que estudar. Tem que estudar. Por quê? Como tem muita gente entrando, certo? Tem muita gente entrando. Qual a diferença de Maria para José? É o que ele sabe. Então, quem vai pegar o lugar primeiro é quem estudou mais, certo? Então, estude mais, certo? Não é uma competição com os colegas. É uma competição com você. Você de hoje tem que saber mais do que você de ontem. Então, se você estiver sempre estudando, eu garanto a você, João, você vai ter emprego aí por muito tempo, certo? Tenha fé nisso, certo? Qual é o próximo?
Beto, eu vou chamar agora o Guilherme Mascarenhas, que é uma pergunta bem bacana também. Gui, você tá por aí? Cadê o Guilherme? Estou Gente, procurando. vocês conseguem me ouvir? Alô? Perfeitamente. Perfeitamente. Então, César, minha dúvida é: vale mais a pena focar em uma linguagem de programação específica ou a gente saber várias dentro do mercado? Veja, Guilherme, o que eu diria para você é o seguinte: aprenda uma bem, certo? É melhor do que você aprender várias. Mas lembre-se, qualquer uma que você resolver aprender, não fique na superfície, desça, certo? O que quer dizer desça? Você tem que aprender a base do negócio. Não é, eu mexo aqui, acontece assim, eu não sei por quê. Não, você tem que saber por quê. Então, todas essas linguagens, vou pegar, por exemplo, Python, tem exemplos na internet, tem coisas mais profundas na internet. Não se contente em conseguir fazer. Você tem que conseguir entender o que a linguagem faz por baixo. No momento de vida que vocês estão, que é começando no mercado de trabalho, é melhor aprender uma. Aí, mas isso vai me deixar fora de algumas vagas. É verdade, mas vai te deixar mais dentro do que outros que sabem diversas. Entendeu? Diversas é uma coisa que a gente espera para um cara sênior, entendeu? Não é para um cara novo. Então, dependendo, eu não sei. Guilherme, você mora em que lugar? Guilherme? Moro em São Paulo. São Paulo, pronto. Eu chutaria para você que a melhor coisa para você aprender é Java, certo? Porque em São Paulo há uma demanda por Java enorme, enorme, certo? Porque empresas muito estabelecidas trabalham por Java porque Java é antigo e já bem estável, certo? Se você tivesse em Florianópolis, Santa Catarina, eu ia dizer para você aprender uma dessas linguagens mais, vou botar entre aspas, novas, PHP, Ruby on Rails ou Python, porque tem muita startup e as startups preferem essas linguagens mais rápidas, mesmo que elas tenham uns problemas aqui e ali de escalabilidade, entendeu? Então, assim, olha para o mercado, certo? Se você já sabe Java, aprofunde. Se você não sabe, talvez seja uma ideia trocar. Aqui para Recife, veja, aqui para Recife, eu acho que uma boa linguagem é Python, certo? E se você gosta mais de front-end, JavaScript, certo? Geralmente, quem gosta de front-end não gosta muito de back, certo? Tem esse negócio. Poucos caras são full, certo? Por quê? O cara, para ser front, ele tem que ter um cuidado com estética, entendeu? Então, nem todo mundo tem, então tem essa diferença. Front-end, JavaScript, para trás eu aprenderia Python, certo? Se eu tivesse aqui em Recife, porque tanto serve para desenvolvimento de coisas em IA, quanto para desenvolvimento de web, com Flask e Django, certo? Então, eu aqui aprenderia isso. Mas aqui tem vaga para tudo, porque tem empresas estabelecidas maduras e empresas startups mais novas, e o César que faz em qualquer coisa, certo? Tem coisa até em C lá, hoje no César. Deixa eu tomar a liberdade de responder rapidamente uma pergunta do Richard Alves sobre defesa cibernética. Importantíssimo isso, segurança está na veia, certo? Vocês veem aí empresas sendo sequestradas todo dia, certo? Então, eu tenho um amigo que é dono da Tempest, certo? Que é uma das maiores empresas de segurança do Brasil, que foi fundada aqui no César, Evandro. Ele diz que tem gente que nasce para desmontar e tem gente que nasce para montar. Os engenheiros montam, fazem software. Os caras de defesa, certo? O pessoal chama de hacker, mas é melhor chamar de defesa cibernética, alguma coisa dessa. Eles são especialistas em desmontar coisa, eles gostam de desmontar. Então, se você é um cara desse que gosta de desmontar, tem muito mercado. Inclusive, lá na SES School, a gente vai estar lançando, daqui mais ou menos 1 ou 2 anos, um tecnólogo em defesa cibernética, certo? Porque a gente vê que no mercado tem muita demanda. Se você gosta, tem um monte de tutorial na internet. Se você me mandar no LinkedIn lá uma mensagem, eu também gosto disso, certo? Eu lhe mando os tutorials que tem para você trocar, aprender lá, certo? Mas agora veja, aprenda no seu computador, certo? Não aprenda isso na internet, porque o cara não entende que você está aprendendo, pode achar que você está atacando o computador dele, certo? Então, faça isso em casa, em ambiente controlado, de preferência com o Wi-Fi desligado e sem o cabo de rede, certo? Para não aparecer ninguém da Polícia Federal. Para não aparecer ninguém da Polícia Federal na sua casa, certo?
Beleza, Vou mandar Richard? mensagem no LinkedIn lá, tá, Beto? Mande Obrigado lá. aí, viu? Que isso, cara? Diz aí, que mais? Ô, Beto, deixa eu fazer aqui uma última pergunta que foi da Emily Gonzaga. Emily, você está por aí para fazer essa pergunta? Emily? Brilha, Emily, cadê você? Eu achei a pergunta dela aqui, posso responder? Pode. Pronto. Que dica você daria para quem sente muita timidez no ambiente de trabalho? Tem essa dificuldade e nunca sei como me impor. Isso já aconteceu com você em algum momento da sua carreira? Veja, Emily, rapidamente, porque o meu tempo está acabando. Mas eu adorei a conversa. Quando vocês quiserem conversar, só me chamar, certo? Eu sou uma pessoa tímida, não parece, mas sou, certo? Eu fiquei uma pessoa assim falante por causa do treino, certo? Eu sou uma pessoa que prefiro estar no meu cantinho lendo meu livrinho, certo? Ao invés de estar saindo numa reunião social. Mas o que acontece no trabalho para você que está começando, certo? Veja, existem algumas posições que permitem você ficar mais isolada, mas não completamente isolada. Então, às vezes, talvez, certo, você sinta assim, pô, eu não sei exatamente o que eu estou dizendo, eu não sei se eu estou certa, se eu estou errada. Se a sua timidez for por causa de medo, que você não sabe se você está certa ou errada, não tenha. Não tenha. Faça a pergunta, porque, veja, na maior parte dos ambientes, isso é um teste para ver se o ambiente que você está é um ambiente bom, as pessoas vão ser generosas, as pessoas vão ouvir você e você está lá para aprender. As pessoas vão lhe responder de uma maneira gentil e te mostrar que tem um outro caminho. Se as pessoas não forem gentis nas respostas generosas, você já teve a primeira mensagem. Esse lugar não é para tu, certo? Então, você já começa a procurar um lugar que seja generoso com as pessoas que estão começando. Aprendendo, todo mundo está, certo? Aprendendo, todo mundo está. Às vezes eu estou numa palestra, tem uma coisa que eu não domino muito, certo? Eu tento falar ali, mas, veja, se eu ficar com medo, eu não faço o meu papel. Agora, se você é tímida, não por medo de falar, porque acha que está errada, mas porque a sua natureza é mais tímida, eu sugiro que você procure trabalhos que são mais focados na programação. Entendeu? Tem alguns trabalhos que você fica ali fazendo o seu trabalho. Tem um menino lá no César que ele é brilhante, certo? A gente brinca com ele. Ele não é muito de conversar, mas ele vale por uns 10 engenheiros juntos, certo? 10 mesmo, eu não estou brincando, certo? 10 engenheiros, certo? Funciona muito bem, entendeu? Funciona muito bem. Ele gosta de ficar no cantinho dele, não perturbem ele, certo? Quando vai almoçar, chamem ele, porque ele gosta de almoçar com as pessoas, certo? Mas não perturbem ele. Ache um lugar para você. Agora, se é medo, que isso é a maior parte das vezes, não tenha medo. O medo impede a gente de aprender. Ó, acabou meu tempo, certo? Eu agradeço o convite. As perguntas que estão aqui, enquanto está aí, eu vou tentar pegar aqui para responder depois para vocês, mas podem me chamar no LinkedIn. Vão lá no César para conhecer, certo? Agradeço o convite do PROA e parabéns pelo trabalho, certo? O que a gente tem que fazer hoje é usar a educação para transformar a nossa vida e a vida da nossa população. Veja, isso não é só para você. Você tem que ajudar os outros a se transformarem pela educação também. É uma dívida que nós temos, nós que conseguimos chegar até aqui, com os demais, certo? Beto, sem palavras para você. Incrível, Sensacional. incrível demais. Dicas valiosíssimas, aquele bate-papo gostoso que a gente quer ficar aqui por muitas horas. Vou fazer o mesmo convite que eu fiz para a Denise. Sei que essa agenda é super corrida, mas se você puder continuar, a gente continua aqui até meio-dia. A gente tem mais um palestrante, mas brigadão de coração, viu? Obrigado, pessoal. Um abraço. Bom final de semana.